Quero saudar a todos vocês que estão nesta semana da CIPAT e gostaria de deixar gravada então esta mensagem a todos vocês com um tema muito simples que é a fé nestes tempos da pandemia. Nós sabemos que nestes tempos da pandemia uma experiência muito marcante tem sido a experiência da nossa impotência e da nossa fragilidade. Um pequeno vírus, um organismo que a gente não sabe sequer se é um ser vivo, tem esta força, essa capacidade não só de ameaçar a nossa vida, mas também de causar uma crise, no sistema de saúde, uma crise muito grande na nossa economia, paralisar as aulas, paralisar o comércio, distanciar as pessoas, suspender inclusive as atividades religiosas, as manifestações culturais, o encontro entre as pessoas. Nós experimentamos a nossa impotência, a nossa fragilidade. Nós somos confrontados com a nossa pobreza radical, nossa pequenez, diante de acontecimentos que se impõem cruelmente a nós. Acho que a primeira coisa que esta pandemia nos ensina e que a fé também nos ajuda a enfrentar é exatamente essa questão da nossa pobreza, da nossa impotência, da nossa fragilidade. Acho que uma consciência mais humilde diante da natureza e também uma humildade maior em relação às aos nossos planos, os nossos planejamentos, é algo que a gente tira como lição deste momento. Nós temos que reconhecer que o momento que a gente vive pode ser enfrentado com esperança e com fé, desde que estejamos firmados em Jesus Cristo. É Ele que nos ajuda a olhar para além da pandemia, além da nossa fragilidade. Sabemos que em meio a tudo isso nós podemos distinguir aquilo que é importante e aquilo que é essencial daquilo que é acessório, né? Uma pandemia como esta nos ajuda a ver que muitas vezes a gente vive somente nas aparências ou então só vive em função do ter. Esta pandemia nos ensina que cuidar das pessoas e ser mais, né, são coisas importantes, né, da nossa vida, são essenciais. Às vezes a gente cobra muito, às vezes a gente reivindica demais das pessoas e a gente cuida pouco das pessoas. Penso que para a nossa vida de fé, esta pandemia nos ensina que cuidar das pessoas, assim como Deus cuida da gente, assim como Deus tem um grande cuidado para com a nossa vida, assim também nós devemos cuidar dos outros, assim também devemos não só aparentar mais, mas ser mais. Outro dom importante deste momento de pandemia é o dom da oração, né? Não qualquer oração, oração que exprime uma entrega, uma confiança em Deus, ainda que a gente passe por trepidações e por medos, uma oração que nos educa constantemente, pouco a pouco, a descobrir novos caminhos e também adivinhar, né? Perceber a necessidade dos outros, as possibilidades que nós temos neste momento. Muitas vezes é difícil a gente rezar neste momento, e é exatamente neste momento que a gente não só diz uma oração, mas a nossa vida pode também se tornar uma oração, desde que unidos a Jesus Cristo. Nós sempre nos perguntamos o porquê das coisas. Por que esta pandemia? Qual é a causa desta pandemia? Qual é a causa dessa crise econômica que se abate sobre as pessoas? O que poderia e deveria ter sido feito e não foi feito? Esta nossa pergunta pode chegar até Deus, né? Por que Deus não faz nada? Né? Por que Deus não exerce sua onipotência para nos livrar, né, deste sofrimento? Não é que a gente não possa se perguntar sobre os porquês, os motivos,
mas a gente tem que tomar cuidado de não fazer do porquê uma busca somente moralista e também uma caça às bruxas. Este tempo de pandemia também nos ajude a pensar no para quê, qual é a finalidade de tudo isso, que lição a gente pode tirar de tudo isso. Gostaria de destacar algumas lições importantes. A primeira lição é exatamente aquilo que eu já apontei: cuidar mais das pessoas. Estes tempos de quarentena, distanciamento social, nos obrigaram a conviver mais com nós mesmos e também com os nossos familiares, as pessoas que estão mais próximas de nós. Preste atenção, muitas dessas pessoas nós não escolhemos. Eu não escolhi nem meu pai, nem minha mãe. E eu acho que os pais não escolheram nem os seus filhos, nem suas filhas. E, no entanto, não estão dispensados de amá-los, né? E este tempo de isolamento social tem nos obrigado a uma convivência maior com pessoas da própria família, que nós não escolhemos, mas que nós amamos de coração. Possamos, neste tempo de pandemia, aprender essa lição de cuidar mais de nós mesmos e cuidar mais das outras pessoas, de modo especial os mais próximos, os nossos familiares. Outra coisa importante desta lição, uma outra lição, né, desta pandemia, é também a questão da solidariedade, né? E durante esse tempo da pandemia, nós pudemos ver gestos extraordinários de ajuda, de solidariedade, de entrega também aos outros, né? Coisas muito simples, gestos que às vezes passaram despercebidos, são anônimos, né? Por exemplo, encontrei uma pessoa que no início da pandemia, quando sumiu as máscaras no mercado, não tinha máscara para vender, ninguém tinha máscara, nem os profissionais da saúde, né? Uma pessoa conseguiu a duras custas comprar uma centena de máscaras para si, para sua família, e quando ele soube, né, que os socorristas do SAMU não tinham máscaras, ele, sem hesitar, doou estas máscaras aos socorristas para que eles pudessem ter ao menos essa proteção, né? Também durante esse tempo da pandemia, né, eu conheci a experiência de um seminário que é dedicado a preparar os jovens para a vida de padre, né? Um seminário que abriu suas portas para acolher os moradores de rua, né? Eles acolheram lá mais de 20 moradores de rua, né, durante o tempo da pandemia, para que eles pudessem ter um lugar onde eles pudessem ter abrigo e também segurança para não serem contaminados. Então, e a gente pode enumerar tantos gestos, né, de solidariedade. Acho que uma lição de tudo isso é de que a maior riqueza deste país, do Brasil, a maior riqueza da nossa cidade de Sorocaba são os brasileiros e os sorocabanos, estas pessoas, né, que fazem o bem de modo anônimo, de modo espontâneo, sem nenhum tipo de solenidade, né? Porque não desejam nem publicidade, mas o fazem de coração aberto, né? Esta pandemia tem revelado o melhor das pessoas, tem revelado também o pior, mas tem revelado o melhor das pessoas. E a gente reconhece que a maior riqueza deste país são os brasileiros, a maior riqueza da nossa cidade são os sorocabanos. Por fim, também uma outra lição é com relação a Deus, né? Esta pandemia tem me ajudado a refletir sobre a presença de Deus, uma presença que se faz muito forte também nos momentos de ausência de Deus, né? Nós vivemos momentos de dificuldade e às vezes parece que Deus nos abandonou, mas é exatamente nesse momento que Deus se faz mais presente na vida da gente. Antes mesmo da gente fazer qualquer oração, antes mesmo de a gente invocar Deus, antes mesmo da gente pedir o socorro de Deus, Deus já está presente nos ajudando, nos auxiliando, nos socorrendo. Deus se manifesta presente nas pessoas, de modo especial nos profissionais da saúde, nos trabalhadores essenciais, todas as pessoas que estão na linha de frente do combate desta pandemia,
Deus está aí presente, sim, e é a fé que nos faz perceber esta realidade, este mistério. E muitos desses profissionais também o fazem com dedicação cristã, porque reconhecem no pobre, no necessitado, no sofredor, o próprio Jesus Cristo. Veja lá, é Jesus Cristo que ajuda Jesus Cristo. Está presente em quem ajuda, está presente em quem é ajudado. Por quê? Porque foi Jesus que se identificou com os necessitados e porque é Jesus que se identifica com aquele que socorre e ajuda. A todos vocês que participam desta semana do CIPAT, quero deixar então esta minha mensagem, garantir as minhas orações por todos vocês. Deus os abençoe, os proteja, os guarde, os guie sempre. Amém.